O programa Saber Direito desta semana é com o professor Washington Barbosa. O curso é sobre direito empresarial. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou o professor Washington Barbosa, o seu professor de Direito Empresarial. É muito bom estar aqui com você de novo, dando continuidade ao nosso curso. Nas primeiras aulas, nós vimos o histórico do direito empresarial, nós vimos as teorias e sistemas do direito empresarial. Depois, conversamos sobre os princípios, o princípio da simplicidade das formas, o princípio da onerosidade, os princípios da manutenção da atividade econômica, dentre outros. E começamos agora no que a gente chama especificamente do direito de empresa. Na aula anterior, nós vimos o empresário. O empresário é aquela pessoa que exerce empresa. O empresário é aquela pessoa que tem de ter capacidade e que não pode estar impedido. Mas vimos o empresário. Vimos que ele é um sujeito. Vimos que ele é um sujeito individual ou coletivo, que é o caso da sociedade empresária. Mas não conversamos ainda sobre o que é empresa. Se o empresário é um sujeito que exerce empresa, falta-nos conceituar, falta-nos definir o que é realmente empresa. E aí, nesse aspecto, eu quero deixar bem claro para você que a empresa, acima de tudo, ela vai ser uma atividade econômica. Nós vimos quando do início do direito de empresa, quando da teoria subjetiva clássica, que abandonou o conceito de comerciante e começou a utilizar o conceito de empresário, ele trabalhou o quê? Não quem você é, não o que você faz, mas para que você faz. E nos definiu: empresário é aquela pessoa que exerce empresa. A empresa, ela será uma atividade. Ela será uma atividade econômica. Quando eu falo de atividade econômica, eu estou falando de quê? Eu estou falando da movimentação de fatores econômicos. Eu estou falando da geração de riquezas. Então, a empresa é uma atividade econômica e o seu objetivo primordial é o quê? Gerar excesso de produção. Vocês viram como as coisas começam a se juntar? Quando se fala do princípio da onerosidade do direito empresarial, na nossa segunda aula, você vai ver que no direito empresarial somente existem negócios onerosos. Por que o negócio oneroso? Porque ser empresário é desenvolver uma atividade econômica. Ser empresário é desenvolver empresa. Tem a obrigatoriedade e a necessidade de geração de lucro. Pode até não dar um resultado positivo, mas a ideia é que o resultado positivo seja o grande objetivo. Nesse sentido, nós temos, além da atividade econômica, além da geração de resultado, além da produção de excesso econômico, nós vamos ter como requisito de empresa, nós vamos ter o profissionalismo. Não é qualquer atividade. Não é uma atividade esporádica. Não é aquela compra e venda de carro que você vai lá e troca o carro a cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada 5 anos. Não. Você tem que fazer isso de maneira profissional. E o profissional aqui ele tem um sentido de habitualidade. Quando eu falo de empresa, eu estou falando de uma atividade econômica exercida habitualmente. Tenha muito cuidado numa coisa. Às vezes nós confundimos habitualidade com frequência. Às vezes nós pensamos que algo habitual tem que ser algo de frequência baixa de ocorrência. Que o período entre uma transação e outra, ele tem de ser pequeno.
Isso não é verdade. Às vezes, eu tenho determinados produtos que têm um ciclo produtivo maior. Entre o momento que você inicia a sua atividade, que você encerra a sua atividade, isso pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos. Mas você faz isso como? Habitualmente, profissionalmente. Então, não confunda, meu caro telespectador, a habitualidade com um curto prazo de tempo. A habitualidade significa dizer que, dentro do ciclo daquele produto, dentro do ciclo daquele serviço, você, de maneira permanente, desenvolve aquelas negociações, desenvolve aquelas transações. Então, para eu ter empresa, eu preciso ter uma atividade econômica, eu preciso que essa atividade econômica seja desenvolvida de maneira profissional. Mas não para por aí. Nós ainda temos mais. Eu preciso, enquanto empresa, eu preciso organizar os chamados fatores econômicos. Basicamente, classicamente, nós temos o quê? O capital, o trabalho e o conhecimento. Para eu ter empresa, eu preciso ter um local para desenvolver essa empresa, eu preciso contratar pessoas, eu preciso contratar fornecedores, eu preciso organizar tudo isso. Eu preciso ainda mais colocar uma tecnologia no sentido de conhecimento, eu preciso aplicar o conhecimento efetivo naquele negócio. Não basta eu desenvolver a atividade, não basta que essa atividade seja desenvolvida de maneira habitual, de maneira profissional. Eu preciso organizar diversos fatores econômicos e tê-los a serviço daquela atividade. Os 3 primeiros requisitos, desenvolvimento de atividade econômica, de uma atividade desenvolvida de maneira profissional, e ainda eu vou ter que organizar fatores. Mas para que eu faço tudo isso? Qual é o objetivo do empresário para ter tudo isso organizado? O objetivo dele é produzir, circular ou prestar um serviço. Ele poderá produzir um bem, um produto, ou ele poderá prestar um serviço. Então, meu querido telespectador, nós juntamos todos esses elementos. Nós juntamos a necessidade de geração de lucro, a necessidade de excesso produtivo, que é a atividade econômica. Nós fazemos isso de maneira profissional, de maneira habitual. Nós juntamos vários fatores econômicos e o organizamos para quê? Para produzir ou circular produtos, bens ou serviços. Quando nós juntamos todos esses aspectos, nós temos uma empresa. Então, quem vai ser o empresário? O empresário vai ser o sujeito que faz isso. Vai ser o sujeito que desenvolve essa atividade de maneira permanente. Vai ser o sujeito que organizou tudo isso para gerar resultado, para produzir um produto, para prestar um serviço. Todas as vezes que esses elementos estiverem presentes, nós vamos estar falando de uma empresa. Claro isso, empresa, essa atividade econômica desenvolvida de maneira profissional, na qual eu organizo os fatores de produção, para quê? Ter um bem, um produto, um serviço. Tudo isso com objetivo de lucro, porque o direito empresarial tem por princípio a onerosidade. O sujeito que exerce isso, o sujeito que desenvolve isso, é denominado empresário. Mas esse conceito foi sempre assim? Não. Vamos remontar, vamos voltar no tempo até o início da teoria do direito de empresa. Nós vimos nas aulas anteriores que a teoria subjetiva moderna, a teoria subjetiva contemporânea, também chamada de teoria ou sistema do direito de empresa, nasceu na Itália. E na Itália havia um estudioso, um doutrinador, chamado Aschini. E Aschini desenvolveu o que se denomina a
teoria poliédrica de empresa. O nome é um pouco difícil. Teoria poliédrica. Por quê? Porque ele entendia que a empresa era composta de 4 facetas, como que formasse um poliedro. Lembre lá das suas aulas de geometria, lá da 5ª série, agora 6º ano, pela nova definição da Lei de Diretrizes de Bases. Mas o poliedro Paraschini definia a empresa. E a empresa tinha essas 4 facetas. Uma faceta, a denominada faceta objetiva. Para eu ter empresa, eu tinha que ter um objeto. Esse objeto era o conjunto de bens. Esse objeto era o local no qual se desenvolvia a atividade empresária. Então, uma empresa tinha uma faceta objetiva, o local, os bens. A outra faceta de Aschini, da teoria poliédrica de Aschini, é a chamada faceta subjetiva. Lógico, se eu tenho uma empresa, se eu tenho um desenvolvimento de uma atividade, eu tenho uma pessoa que desenvolve essa atividade. Eu tenho um sujeito. Para Aschini, ao falar de empresa, eu também falava do sujeito. Aquela pessoa que coordenava tudo. Aquela pessoa que desenvolvia a atividade. Aquela pessoa que era responsável pelos riscos da atividade. As 3 primeiras facetas são a faceta objetiva, a faceta subjetiva e a próxima faceta é a chamada faceta funcional. A face funcional do poliedro, ela trabalha a atividade econômica. Essa empresa, ela tem uma função. Essa empresa, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo de eu juntar o objeto, o sujeito e a função? Desenvolver uma atividade econômica. A última faceta, a última face desse poliedro é a denominada faceta corporativa. A empresa, ela tem um senso corporativo, um senso de organização. Não há de se falar em empresa se eu não tiver os fatores econômicos organizados e orbitando de maneira organizada para o objetivo do desenvolvimento da atividade. Então, meu querido telespectador, a teoria poliédrica de Aschini, ela trabalha esses 4 elementos, essas 4 faces de um poliedro. A face objetiva, o local no qual se desenvolve a atividade. A face ou a faceta subjetiva, o sujeito, a pessoa que é responsável, aquele que desenvolve a atividade. A face, a faceta corporativa, que todos esses bens devem estar organizados, ordenados a serviço da atividade empresária. E, por último, a faceta funcional, que é o objetivo. O objetivo é a obtenção do lucro, o objetivo é o desenvolvimento da atividade. A teoria de Aschini, a teoria poliédrica de Aschini, ela é importante para nós conhecermos o desenvolvimento do direito empresarial.